Olá a todos que acompanham o projeto Mulheres nas Ciências Florestais. Hoje nós trazemos uma atividade inédita aqui, que vai ser conduzida pela professora Cláudia, e temos convidadas, que também são professoras, que atuam na nossa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Estudo de Florestas. Elas vão contar um pouco sobre a experiência delas na engenharia florestal, na profissão como docentes, e como a condição de gênero delas enquanto mulheres afeta todas essas situações do dia a dia profissional delas. Então, nós temos aqui hoje a professora Natália Dias, a professora Natânia Amaral, a professora Rafaela Curto e a professora Vanessa Basso. Agora eu vou passar a palavra para a professora Cláudia Moster, que vai conduzir a roda de conversa. Espero que todos apreciem. Obrigada, Alessandro. Obrigada, professoras, por estarem aqui hoje. É muito bom poder ter esse momento com vocês. E queria falar um dado que a gente obteve aí de alguma pesquisa, algumas pesquisas que a gente fez, procurando número de docentes mulheres e de docentes homens nos cursos de engenharia florestal. E existe, assim, uma grande disparidade. Muitos cursos já conseguem ter quase 50% do corpo docente com mulheres, mas a gente tem cursos que são antigos, que não são novos, e que tem ainda uma disparidade muito grande, com, por exemplo, 2 mulheres no corpo docente de 25. Então, mostrando que ainda há uma diferença aí no número de mulheres e de homens atuando como docentes. E aí a gente pega esse problema, vamos chamar de problema de representatividade, ele acaba se estendendo também em outras funções dentro da academia. Então, a gente vê pouquíssimas mulheres como coordenadoras de curso, como reitoras de universidades. Então, é uma situação que a gente ainda precisa conversar. Eu tenho comigo que muitas vezes as mulheres acabam não assumindo alguma responsabilidade além da docência, ou até se restringe, a sua dedicação profissional, por conta das outras tarefas que a gente acaba também valorizando nas nossas vidas, Então, a questão de cuidar de família, a questão até de cuidar de si mesma, acaba às vezes sendo mais relevante do que assumir uma nova responsabilidade. E aí, antes de começar a pergunta para vocês, falar um pouquinho das coisas que a gente já aprendeu também durante as entrevistas do projeto, que é uma situação que realmente pesa, A maternidade, ela é uma função que acaba sendo um grande diferencial na vida profissional de todas as mulheres que passam por essa fase. E que existe aí um burburinho, um pensamento que talvez possa ser disseminado, que a gente acha que tinha que valorizar a paternidade. Então, para melhorar o equilíbrio com a maternidade, a gente devia dar também licença paternidade para os homens, valorizar esse momento na vida deles. E aí sim a gente conseguiria ter um envolvimento maior do lado masculino nessa fase, que é uma fase mais delicada e que exige de maior dedicação da mulher. E aí sim, quem sabe as pessoas entenderiam que é uma situação realmente diferente e que precisa de mais apoio, dos homens. Acaba sendo tão pesado para as mulheres porque as medidas trabalhistas não estão pensando nesse momento para os homens também. Então, a gente conversa sobre várias questões referentes ao gênero do projeto. A maternidade é uma delas, mas também a questão da representatividade enquanto profissional, na linha de pesquisa. Muitas vezes isso também acaba sendo um diferencial em relação ao gênero. E então, uma coisa que a gente vê também é que muitas pessoas começam a fazer engenharia florestal sem saber o que é o curso. E no decorrer é que descobrem o que é e se descobrem também gostando de alguma área. Então, eu queria saber de vocês, vou começar com a professora Natália, se conheceu algum engenheiro florestal ou uma engenheira florestal antes de entrar na faculdade.
Boa tarde a todos aqui presentes, né? Queria agradecer aqui a professora Cláudia pelo convite, dizer que é um projeto muito, assim, muito bonito quando a gente pega para ver a sua iniciativa, de valorizar realmente, né, o nosso gênero ali, tanto na universidade quanto no instituto, já que somos minorias. Então, assim, fiquei muito feliz de poder participar, de poder responder as perguntas. Eu nunca tive contato com engenheiro florestal. Eu brinco que, né, eu brinco não, eu fico assim, gente, como engenharia florestal entrou na minha vida, né? E eu até, quando respondi a pergunta, eu tinha 10 anos, quando minha irmã mais velha foi fazer o vestibular. E eu peguei a cartilha para ler, da Rural, quando minha irmã estava fazendo. E quando eu fui ler, eu li sobre a engenharia florestal. Eu falei, gente, acho que eu quero ser engenheira florestal para cuidar do planeta. E minha mãe, Natália, eu nunca ouvi falar, né, nessa área. Eu, não, eu vou cuidar do planeta. E fiquei com isso na minha cabeça. Então, eu entrei na universidade, né, de um sonho que eu tinha. Nunca tive o contato assim com ninguém. E na faculdade eu fui estudando, fui aprendendo, fui me apaixonando aí pelo curso. Então, assim, foi um contato novo, vamos dizer assim, para mim. Que legal, Natália. 10 aninhos, hein? Já era decidida. Professora Rafaela, teve algum engenheiro florestal antes na faculdade que você conheceu? Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite também da professora Cláudia e os demais membros do projeto. Também não conhecia nenhum engenheiro florestal, mas já sabia que tinha alguns na região em que eu morava, né? Na minha cidade natal, tem uma cidade vizinha, tem uma indústria de papel e celulose, e tinha muitos engenheiros, mas a gente, assim, às vezes não sabia muito bem o que era engenheiro florestal, eu sabia que ali eles estavam, mas não foi bem por isso que eu escolhi a área, né, apesar de saber que tinha essa oportunidade ali de trabalho na região. Foi uma curiosidade também, eu tinha em torno de uns 12, 13 anos também, mais nova. Na minha cidade colocaram uma placa entre duas árvores centenárias, dizendo, né, árvores centenárias e o nome da espécie. Como que eles sabem a idade dessa árvore? Dessas árvores, né, eram duas, eram farinhas secas. E aí eu comentei com uma colega na escola, aí ela disse, minha irmã faz engenharia florestal. Na verdade, ela me recordou, né, eu conhecia a irmã dela, mas eu acho que muito nova, assim, não tinha essa curiosidade de saber dos cursos, né, e aí, numa oportunidade em que ela estava de férias, de recesso da universidade, eu perguntei para ela sobre a idade das árvores, e ela me apresentou a dendrocronologia, que inclusive, aí eu entrei depois, né, resolvi fazer engenharia florestal, fiquei com essa ideia fixa aí, e quando eu entrei na graduação, praticamente não tive contato com o tema, né, então eu fui me encontrando em outras áreas, mas quando eu fui fazer o doutorado, eu acabei trabalhando com dendrocronologia, né, voltado para a área de manejo, mas acabei aí realizando o meu sonho, né, de trabalhar com a dendrocronologia, e foi bastante satisfatório. Rafaela, você é do Espírito Santo, né? Isso. Natália, você é do Rio? Do Rio. A Natânia e a Vanessa são de Minas. Vamos ver se Minas já tinha mais engenheiro florestal. Vanessa, como que foi? Já conhecia algum? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, também muito obrigada pelo convite. Eu acho que essas iniciativas, elas são fundamentais. Acho que elas precisam ser discutidas, né? Eu acho que os nossos alunos e alunas, né, também precisam estar por dentro de toda essa temática, né? A minha história com engenharia florestal é um pouco diferente, porque o que aconteceu? Quando eu cheguei, estava no ensino médio, né? Então a gente começa a procurar, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Assim, uma coisa que era bacana, eu tive o incentivo de 2 professores que falavam pelo menos das universidades federais, porque eu sou na natural de Poços de Caldas, e lá tem a faculdade particular, que é a PUC, né, muito famosa,
e a maioria das pessoas optam por ficar, né, no município. E aí eles sempre incentivavam que a gente podia sair e que o universo, né, numa universidade federal era completamente diferente. Então, essa foi uma primeira abordagem, né, vamos dizer assim, eu quero fazer uma universidade federal. Eu vou fazer o quê? Né? Do que eu gosto? Aí tinha todas aquelas coisas, né, então tinha aquele, acho que hoje nem existe mais, tinha aquele guia do estudante, né, sabe como é que era? Mas a minha primeira ideia era fazer direito, né? Eu estava igual a Natália, eu vou cuidar do planeta, entendeu? A gente tem que defender e tudo mais. Aí, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui olhar a grade do direito, né? O que tem de direito ambiental? Que a gente vai trabalhar com direito ambiental. Aí eu fiquei tão decepcionada, porque, tipo assim, só tinha 1 ou 2 matérias dentro do direito e na maioria das vezes era optativo, entendeu? Então, assim, era um ramo totalmente novo e o pessoal quase não ligava. Eu falei assim, mas eu vou ter que fazer todas essas outras coisas chatas e mal vou trabalhar. Não quero. Aí eu falei, que trabalha, né? Então, aí estava em alta, né? Assim, no início de 2000, né? A engenharia ambiental, né, um curso relativamente mais novo, um curso urbano, né, e tudo mais. Aí eu falei, legal, vou ver, né. A gente teve até a oportunidade de ir numa feira de profissões, e aí eu descobri que a engenharia ambiental só mexia com química. A professora Natália até que gosta, né, mas não é minha praia, não, entendeu? Então, aí eu falei, era uma grade muito pesada, muito alavancada na área de química, bioquímica, entre outras coisas. Eu falei, eu não vou gostar, não. Aí, por acaso, folheando lá, né, o guia do estudante, tava lá a tal da engenharia florestal. Gente, mas o que é isso? Aí, na época, eu fui procurar na internet, né, tentei conversar, mas não achei, assim, nenhum engenheiro florestal próximo, não. Mas vi vídeos, li sobre o curso, li bastante coisa, e vi que ele tinha uma área de atuação bem diversa, tipo assim, que não era só uma coisa. E aí resolvi, então, fazer engenharia florestal, né, aí eu fui buscar as universidades federais, né, relativamente mais próximas, né, que Minas, só que Minas não é tão pequeno assim, né, então o próximo dentro de Minas não é necessariamente tão perto, né, vamos dizer assim, e acabei indo parar em Viçosa, né, mas só lá que eu realmente fui ter contato com profissionais mesmo. Mas eu tentei, né, estudar e aí eu vi que tinha uma variedade de possibilidades, inclusive para mim atuar com parte do direito, né, que era algo que eu realmente gostava e que sempre me chamou a atenção, sempre me trouxe, eu sempre gostei de mexer nessa parte, né, é estranho, né, mas eu vi que eu conseguia conciliar, né, então foi mais ou menos isso, entendeu? Então foi realmente estudando e procurando um curso, né, a partir das experiências tanto do guia do estudante quanto das feiras de profissões, né? Eu tive a oportunidade de ir na Unicamp, na época, durante o 3º ano, né, uma feira de profissões, que é uma vivência muito legal, entendeu? Acho que ali também eu pude explorar outras profissões, né, porque lá não tinha, mas eu pude explorar outras profissões. Natane, conta pra gente. Tinha algum engenheiro florestal conhecido? Também queria agradecer, primeiramente, né, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando com todos vocês, né, sobre um assunto tão importante, tão interessante. Eu não fazia ideia que existia engenharia florestal até eu precisar de escolher uma profissão a seguir, né. Minha família, eu sou de uma cidade interior, né, sou de Cerro, Minas Gerais, cidade pequena. Minha família, poucas pessoas, eu fui uma das primeiras pessoas a ter o contato, né, e a possibilidade de cursar um ensino superior, então eu não tinha muitas referências, né. Então, eu com 17 anos de idade, terminando o ensino médio, precisava de escolher algo para fazer. Tive conhecimento durante o ensino médio, né, sobre a universidade pública, e eu vi ali a minha melhor oportunidade, né. E perto de Cerro tem Diamantina, que tem um campus da UFVJM, né, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E eu fui buscar lá a lista de cursos que ofereciam e me ver onde eu me encaixava melhor, né. Eu tinha ali uma tendência a escolher cursos da engenharia, né, me sentia mais à vontade com cálculos, naquela época eu pensava assim, então eu sabia mais o que eu não queria do que o que eu realmente queria. Ali naquela época, o único curso dentro das engenharias lá em Diamantina era a engenharia florestal.
eu procurei saber um pouco mais sobre o curso e aquilo foi me gerando uma certa curiosidade, né? Até os professores do ensino médio comentavam sobre profissões do futuro que envolviam questões ambientais e, enfim, eu vi ali uma oportunidade de fazer um curso que eu achava que ia me agradar, que eu ia gostar de trabalhar com aquilo, e realmente foi uma surpresa muito, muito boa, né, ao me descobrir dentro da engenharia florestal, descobri que o curso era o que eu queria mesmo, assim, né, talvez eu não teria feito uma escolha tão assertiva se tivesse critérios bem definidos, né, então foi realmente uma feliz surpresa. Que bom. E a gente entrevistou uma professora, agora eu não vou lembrar o nome dela, porque são muitas, né? Da sua universidade, Natane, e ela falou de você na entrevista. A minha eu imagino quem seja, deve ser a Miranda Titon. Miranda Titon, isso. Eu tenho uma aluna que está lá na Rural. Quem é? A Natane. Exatamente. Foi uma das pessoas que mais me inspirou, assim, dentro da graduação. Que legal. E eu também não conhecia nenhum engenheiro florestal antes de entrar na faculdade, e foi também com feira de profissões que eu fiquei sabendo o que era engenharia florestal. Eu me lembro que eu entrei na sala, estava cheia de gente, e ele perguntou no início da palestra, quem que pensa em fazer engenharia florestal? Aí levantou a mão porque eu fiquei sem graça, que ninguém estava levantando a mão, então eu levantei a mão, e mais uma pessoa levantou a mão, né? Tava ali, floresta, né? Eu gostava, então não tava mentindo também. No final da palestra ele perguntou de novo, quem que ainda quer fazer engenharia florestal? Só eu levantei a mão, outra pessoa já não levantou mais a mão. Porque tinha muita confusão com a biologia. A engenharia ambiental na minha época estava começando, então não era muito conhecida, mas assim, tinha muita confusão com a biologia. O que era um engenheiro florestal e qual era a diferença de um biólogo. Então, eu também não passei por essa... Mas quando ele apresentou, eu já fiquei apaixonada. Falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Então, eu gostei realmente do que era a profissão. Agora, a gente aborda bastante alguma situação que a gente passa, né, nessa vida que tem relação com sermos mulher. Então, eu queria saber de vocês se durante a graduação, porque eu acho que são dois momentos bem diferentes que a gente passa enquanto mulher. Durante a nossa vivência na faculdade, porque a gente está numa posição de aluna, né? E a gente tem tanto os relacionamentos interpessoais com outros colegas, quanto com professores e professoras, né? E aí entram várias questões de afinidade, né, pessoal, de gostar da área, de se sentir mais confortável, às vezes, trabalhando com uma mulher ou com um homem. Mas, depois que a gente se forma e vai para o mercado de trabalho, os relacionamentos interpessoais já começam a mudar, porque a gente já não está mais, a gente não é mais aluno, a gente é profissional. E aí entram aquelas relações que podem acabar sendo constrangedoras entre a pessoa e um superior ou uma outra pessoa também que está ali no mesmo ambiente de trabalho. Então, hoje a gente quer saber de vocês se teve alguma situação durante a graduação, quando vocês eram alunas, vocês se sentiram em algum momento constrangidas por serem mulher? Eu vou perguntar primeiro para a professora Rafael. Eu não me recordo, acho que não tive nenhum problema por esse fato, né, de ser mulher na graduação, também não durante mestrado, doutorado, até mesmo na docência. Eu realizei muitas atividades de campo, né, que está bastante relacionada à minha área de atuação, e felizmente eu não tive nenhuma experiência assim desagradável pelo fato de ser mulher. Né? Inclusive o meu orientador de graduação, mestrado, era um homem, eu tinha uma boa relação, sempre me tratou com muito respeito e não tive dificuldades. No doutorado também, o meu orientador era um homem, né? Mas eu tive uma co-orientadora mulher, e realmente, né, a gente acaba estreitando mais os laços, né? Talvez até se sentindo mais à vontade, mas
não que não tenha me sentido à vontade com os meus orientadores, eu sempre tive uma relação muito amigável, né, e sempre fui muito bem tratada, e nunca percebi diferença de tratamento comigo e com os meus colegas, às vezes, né, mestrandos também, doutorandos da mesma época, então não tive nenhuma experiência desagradável quanto a isso. Mas foi legal você ter comentado que quando você teve, né, a oportunidade de ter uma co-orientadora, em alguns momentos foi talvez mais tranquilo, né, de conversar com ela. Acho que fica mais confortável, né, à vontade. Na verdade, a gente acaba fazendo a amizade, vai mais para o pessoal, talvez, pelo fato de ser mulher, né? Então, com homens, né, a gente vai mais para, né, a relação profissional, né? Eles eram meus orientadores, meus professores, e no caso ali, além de ser minha co-orientadora, a gente acaba estreitando em relações pessoais. Até hoje eu tenho contato pessoal com ela bastante frequente até. O pessoal profissional também, né? Mas o pessoal também, a gente se fala bastante, então acaba tendo uma boa referência, inclusive minha grande inspiração. Que legal. Quem que é ela, Rafaela? Ela é pesquisadora. Ela é pesquisadora da Embrapa Florestas, Patrícia Póvoa de Matos. Ela é formada na Rural, inclusive. Ela é engenheira agrônoma, formada na Rural, mas a especialização dela, né, mestrado, doutorado, as áreas de atuação dela, pesquisas dela são voltadas à área de ciências florestais, né, com dendrocronologia e manejo de florestas. Então, ali eu realmente me encontrei, mas também a afinidade da área, né, onde eu fui trabalhar realmente com a dendrocrinologia, que foi o que despertou meu interesse lá, antes, né, na escolha do curso. Então, tem mais um motivo aí para afinidade também. Sim. E você, Natane? Então, eu também não tive nenhum problema em relação a isso, né, algum acontecimento que eu me lembre, né, para destacar. Eu também não sei se talvez eu não tinha maturidade suficiente para detectar isso, né? Não eram questões tão faladas quanto é hoje, né? Então pode ser também, mas isso não é algo que me marcou. Que bom, acho que é um privilégio, né? Mas eu acabei fazendo várias escolhas, né, durante a graduação, que me levou para áreas que não tem essa relação tão forte associada, né, ao gênero masculino. Então, eu escolhi seguir uma área dentro da civicultura. Eu trabalhava em laboratório, tinha colegas, né, de trabalho, então, orientada por uma professora. Então, essas referências de outras mulheres, né, de outras professoras, eu acho que me fez não ter essa percepção tão forte, talvez, aí de diferença de gênero. Mas isso é muito interessante, né? Porque a gente precisa realmente criar esse ambiente que você viveu, né? De nem se sentir nem para o sim, nem para o não. E aí você pode ficar focada realmente na sua formação, nos seus estudos, no seu desenvolvimento profissional, pessoal. Esse ambiente seguro que a gente precisa ter, né? Quem sabe chegaremos lá. Natália, você teve alguma experiência? Olha, eu também não tive, não. Graças a Deus, assim, eu estudei na Rural, né? Então, nós éramos minorias, assim, bastante homens, né? Bastante ali. Eles tinham uma certa preocupação. Eu achava isso até bonitinho, sabe, dos meus amigos, assim, da gente andar sempre em conjunto, porque era muito mais perigoso do que hoje em dia. Então, assim, ninguém andava sozinho, então a gente sentia até um zelo, assim, em relação da parte dos meus amigos. Isso eu não posso falar. Mas, assim, o que eu também sinto é que na minha casa somos 4 mulheres. E a minha mãe, sempre, em casa a gente foi criada, todo mundo sendo muito igual. Então, eu acho que quando aquilo que você acabou de falar agora, né, Cláudia, que a gente quer um ambiente onde todo mundo um é igual ao outro. Então, eu acho que eu fui criada o homem igual à mulher e a mulher igual ao homem. Então, eu acho que eu não tinha, não sei, a Natane falou da maturidade, ou então eu não tinha a maldade. Então, eu achava que eu poderia fazer tudo que o homem faz. Então, nossa, eu estou ali. Então, eu não tive muito essa coisa de menininho. Não, menininha, eu subia trocar
limpar a caixa d'água, e vai lá, troca a antena para o meu pai. Então, em casa tudo era muito igual. Então, hoje em dia, quando a gente briga, eu acho que assim, a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Aqui em casa eu até brinco, né? Não tem coisa de menino e de menino, não, vai lá, todo mundo faz tudo. Então, acho que essa leveza que a gente precisa aprender um pouco, entendeu? Então, não percebi essa diferença, não. Que bom. Eu até vi você falando agora com os filhos, não tem essa de menina e de menino, não. Ótimo, Natália. Eu acho que você levantou um ponto também que a gente fala bastante, que como que a gente cria os meninos na nossa sociedade. Então, você está falando, né, a questão de quando a gente tem uma criação que é igual menino e menina, se torna tão natural isso, né? E você, Vanessa, teve alguma experiência? Olha, na graduação em si, comigo não, né? Mas ao contrário de vocês, eu fui criada numa família machista, tá? Então, eu sou a filha caçula de dois, somos três, né? Então, 2 irmãos mais velhos, né? E eu. E, assim, a minha mãe, né, pela criação e tudo mais, ela não tinha esse entendimento de que tudo era igual, entendeu? Não. Então, assim, ela literalmente tinha coisas que eles podiam fazer e que eu não podia fazer. E coisas que eram demandas minhas. Então, limpar a casa, arrumar as coisas e tal. Era só eu que tinha que fazer, que tinha obrigações. Isso, quando eu entrei na adolescência, me deixou muito revoltada, tá? Sendo muito sincera com vocês, que eu não achava correto, entendeu? Eu achava que todo mundo tinha que se ajudar, e foi quando estava começando toda essa discussão por aí, né? Então, um dos fatores que eu queria ir embora, que eu queria estudar, é porque eu efetivamente queria me fortalecer como uma profissional de sucesso. Eu, de maneira nenhuma, queria me tornar somente uma dona de casa, entendeu? Então, assim, o espelho que eu tinha dentro de casa não me satisfazia, vamos dizer assim. Eu não posso, independente disso, meus pais sempre me influenciaram a estudar, tá? Então, assim, nunca negaram, falaram que eu tinha que estudar mesmo, que era bom. Então, quando passei no vestibular, quando fui estudar fora, me deram todo o apoio. Mas ainda tinha muito essa cultura, né, de que mulher tinha que, as responsabilidades da casa, né, dos filhos e tudo mais. Então, eu já cheguei na graduação meio revoltada, sabe? Tipo assim, olha, não tem essa não, e jamais me aceitaria me rebaixar. Contra a minha orientação, eu tive um orientador maravilhoso, né, que na verdade, assim, foi praticamente um pai, né, que foi graduação, mestrado e doutorado, e inclusive foi meu padrinho de casamento, né, entre outras coisas, e eu tinha 2 colegas muito próximos, e acabou que a área que eu fui entrando, tinham muitos homens, né, e eu trabalhava, assim, tranquilo. E durante as aulas também, eu sempre fui meio tupetuda, sabe, então, assim, se eu não gostava de alguma coisa com o professor, eu rebatia, entendeu? Então, assim, acho que meio que eu nunca dei espaço também para que tivesse uma situação. Mas, assim, recordando agora, eu lembro que teve outras situações que eu vi com colegas minhas, entendeu? Assim, nada muito sério, mas hoje, estudando um pouco mais, né, de toda essa questão de, assim, mais de violência, não sei como é que vocês chamam disso, de falar, entendeu, de se expressar, vamos dizer assim, de se colocar, recordando, eu lembro, assim, de algumas situações. A diferença é que a maior parte dos alunos não gostavam, ou não queriam, ou não tinham, não se sentiam confortáveis, né, vamos dizer assim, em falar para o professor, ou de questionar, ou de fazer alguma coisa. E eu nunca tive esse problema, né, então, assim, às vezes, principalmente em algumas aulas, né, mas aula de campo, sempre fui tranquilamente, entendeu? Fazia também tudo que o pessoal fazia, só fui expulsa do laboratório, né? Tô brincando, porque... Mas isso daí era eu, meu colega, que quebrava as vidarias, sabe, Natânia? Então, eu não tinha afinidade lá com o laboratório, então... Mas, de qualquer forma, né, assim, o que me chocou foi que o corpo docente era muito masculino, sabe? Então, assim, lá em Viçosa são quase 40 professores, né? Mais de 30. E quando eu entrei, só tinham 2 professoras. E uma tinha acabado de entrar, né? Então, isso foi algo muito chocante, né? De você ver o curso. Foi nesse momento que eu percebi como era, assim, masculino o curso,
né, nesse sentido. A turma já começou a ser meio mesclada, na minha época já era mais ou menos 50% de meninas e tudo mais, mas havia uma certa, vamos dizer assim, um certo machismo em algumas áreas, né, tanto que alguns professores preferiam exclusivamente meninos, entendeu, para trabalhar com eles, né, principalmente na área de campo, e as meninas acabam migrando, né, indo para a área de viveiro, de laboratório, de outras coisas, em alguns segmentos. E é claro que isso foi mudando ao longo do tempo, mas era nítido, entendeu? Era como se eu estivesse num momento de transição. Então, assim, dentro do grupo de estudo, do que eu estudava, a gente é muito parceiro até hoje, né? Então, eu falei, esse grupo que tinha algumas já orientadas dele, né, que estavam na pós-graduação e que a gente tem contato até hoje. Então, eu nunca vivi isso com proximidade para a minha orientação. E, né, assim, o professor Laércio, para mim, assim, um exemplo, dentro do que tem lá, dentro da universidade, por conta até do grupo que ele gerencia. Hoje, o grupo que ele gerencia já está completamente diferente, né? A maioria são mulheres, né? Então, para você ver como as coisas vão se moldando. Mas, assim, eu já vim muito revoltada de casa, entendeu? Então, assim, o meu perfil já era assim, eu vou me tornar uma profissional de sucesso, no sentido que essa questão de gênero, ela não pode fazer parte da minha sequência profissional. Uma coisa que eu sempre tive para mim, no sentido de independência mesmo, de traçar perfil profissional. Dizem que essa questão da gente sentir algum tipo de constrangimento, sentir o preconceito, ou até mesmo a questão do assédio, depende muito da gente, né, também. Então, é claro que existe uma ação externa, mas a forma como a gente recebe essa ação é que dá o grau, né, de quão forte que foi aquilo, sabe? Então, por exemplo, às vezes alguma coisa não incomoda você, mas incomoda a pessoa que está do seu lado, às vezes não foi nem com ela, né? E incomoda a pessoa que está do lado. Então, o nível de sensibilidade é muito individual. Então, durante as nossas entrevistas, estou só compartilhando o que a gente aprendeu nesse ano. Durante as nossas entrevistas, uma das ideias foi que em todo lugar a gente tinha que ter uma norma de conduta aprovada, sabe? Porque é a forma de, numa organização, você deixa todo mundo sabendo quais são os limites de todo mundo. Então, porque essa entrevistada, inclusive, falou assim, né, que foi a Zezé, minha orientadora. Ela falou assim que a relação de um professor com um aluno, ela é indecente porque ela traz consigo a questão da admiração por aquela pessoa, né, a paixão pelo conhecimento. Então, quando ocorre um relacionamento, que não é um relacionamento sério, né, no caso seria um relacionamento frúgil, né, uma coisa assim, que seria só daquele momento, mas que acaba sendo a sedução de um docente, né, homem ou mulher, para um aluno, que isso seria uma situação mais do que um assédio, sabe? Algo como algo assim muito grave, como uma pedofilia mesmo, como você está assim conquistando uma inocência, né? Porque muitas vezes os alunos, na verdade, eles se apaixonam mesmo pelos professores, pelo quanto aquele professor sabe, o como que aquele professor traz aquela paixão pelo conhecimento. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Vocês acham que pode acontecer isso mesmo? Não sabe? Então, essa foi a visão dela, coisas que possivelmente, né, já vivenciou na academia. Então, mas eu gostei dessa colocação, porque talvez a gente nunca tenha vivido isso, mas pode acontecer, né, de um aluno ou uma aluna acabar querendo ficar mais próximo de um professor, e isso pode, às vezes, até ser interpretado como um interesse que não é pelo conhecimento, ou pelo aprendizado, ou pela convivência, né, da pessoa. Enfim, coisas que acontecem. E, então, eu queria também saber de vocês,
se enquanto mulheres, né, sendo professoras de uma universidade federal, vocês sabem que tem muita gente que acha que a gente é rica, né, que a gente ganha muito. Então, a minha Ferrari eu deixo guardada, não vou com ela para a seropédica. Então, o que acontece? A gente vive um nível, um status, vamos dizer assim, que a gente desejou, querendo ou não, quando a gente estava ali estudando, né, a gente queria ser professora de uma universidade federal ou de uma universidade. E hoje nós somos. Mas e agora? Agora que nós somos, nós já estamos aqui, a gente já conhece como que é o nosso papel, a nossa função, conhecemos os limites que existem dentro da instituição. Enquanto mulher, você sente falta de alguma coisa no seu trabalho, Vanessa? Olha, falta em si, né, assim, eu não sinto, né, vamos dizer assim, é claro que eu vim de uma estrutura de uma universidade, tá, gente, sou formada pela Universidade Federal de Viçosa, fiz graduação, mestrado e doutorado lá. A estrutura organizacional da universidade, ela é muito melhor que a estrutura hoje da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, a gente sente uma discrepância muito grande quando a gente chega aqui em termos estruturais, tá? Então, assim, a gente sabe que a rural tem os seus problemas, entendeu? Não vou listar aqui. Estou te falando que a gente tem, vamos dizer assim, meu Deus, né? Vamos dizer assim, uma discrepância. E outro grande problema é o município de Seropédica, né? Então, assim, são todos problemas estruturais, tá, gente? Então, assim, a gente sabe, o município de Seropédica, a gente tem muitas dificuldades e por isso que a gente acaba indo morar, né, buscar residência em municípios vizinhos. Então, assim, eu sinto falta no sentido de ter uma melhor estrutura, entendeu? Porque eu, sinceramente, fico triste porque a rural ela tem 100 anos e eu acredito que muito do que aconteceu foi, sei lá, de uns 20 anos para cá, entendeu? De uma certa má administração, né? Eu não estava aqui, mas você vê que ela foi se deteriorando, né? Essa questão de patrimônio, de estrutura. Então, isso, de certa forma, me faz falta, sabe? De ter alguém, de ter na gestão pessoas que tenham visões para que esse patrimônio, ele não seja perdido, né? Que a gente está falando de uma universidade, gente, centenária, que tem aqui, nossa, muitos estudos, muitas histórias, muitas coisas. E logo que eu cheguei na universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do PDI da universidade, né, do Planejamento de Desenvolvimento Institucional, e eu realmente pude conhecer a universidade. Então, eu vejo que a gente está caminhando para melhorar, e eu tenho muita esperança e muita expectativa de que a gente melhore, e assim, estou falando disso em termos gerais, tá, não estou falando exclusivamente do Instituto de Florestas. Então, eu sinto falta, talvez, né, eu acho que isso é um pouco dessa troca, de que os profissionais em si tenham mais pertencimento à universidade e que a gente consiga construir e buscar efetivamente melhorias, sabe, de uma forma administrativa, nesse sentido. E, assim, esse choque de realidade, no início, te faz querer ir embora, né? A gente sabe que a rural ela tem uma alta rotatividade de docentes, e não necessariamente isso é por conta, vamos dizer assim, é por conta da profissão ou do cargo que ela está, mas justamente por essa falta de estrutura que a gente acaba encontrando, né, na universidade do município. Mas depois que você vai ganhando pertencimento à universidade, você passa dali, né, quando você começa a provar e desenvolver seus projetos e ter a parceria dos alunos e construir as coisas, você vê que não, que a gente pode sim contribuir para que aquilo funcione, né? Então, assim, levou um pouco o choque, vamos dizer assim, mas eu brinco hoje, né, que eu tenho um carinho muito grande pela UFV, mas hoje eu também tenho um carinho muito grande pela rural, né? Eu acho que a partir do momento que você passa a participar, que você tem projetos, né, a tutoria do PET foi fundamental para mim. Então, no momento, assim, eu gostaria, sinceramente, que a gente tivesse, né, talvez mais recursos para que funções, assim mesmo, do local, né, de estrutura. Eu falo que uma coisa que me deixa extremamente incomodada, gente, todo mundo olha para o P1, nossa, que coisa mais linda, né, o prédio e tudo mais. E eu entro, e aquele banheiro feminino do inferior do P1
eu juro para você que dá vontade, nossa, eu quero morrer, porque eu falo, não é possível que passaram todos os reitores aqui e não tiveram a capacidade de arrumar aqueles banheiros, né, inferiores, sendo que a gente tem formaturas lá, a gente recebe os pais dos alunos lá todo semestre, né, assim, a gente tem um zelo, o prédio é lindo, o patrimônio é lindo, então às vezes eu acho que falta um pouco de cuidado, e esse olhar, eu acho que é um olhar muito de mulher, sabe, eu acho que às vezes falta esse arranjo, porque eu sinto que aquele prédio principal tinha tudo para ser, né, a coisa mais bonita do mundo e nos mínimos detalhes. E a gente não olha muitas vezes para essas coisas, sabe? Então, talvez é isso no momento que me incomode um pouco. Mas como docente, como os alunos, eu busco sempre estar melhorando o que for possível. Certo? Ai, você falou uma coisa que eu acho que é isso mesmo. Se fosse uma reitora... Você acha que uma reitora não ia ter feito pelo menos um mínimo de arrumação no banheiro? Eu acho que... Gente, não sei, posso estar errada, mas eu acho que sim. A gente coordenou um evento, Cláudia, para 600 pessoas do Brasil inteiro, entendeu? Foi o Sudeste Pet em 2019. E, nossa, o que eu ouvia quando eu passava perto daquele banheiro, eu juro que você tinha hora que eu queria chorar, porque você faz com tanto carinho, e às vezes são pequenos detalhes ali, né, de uma estrutura que eu acho que pode ser arrumada, que é isso, entendeu? Então, assim, até o zelo também lá no departamento, às vezes eu dou uma olhada, vejo os banheiros, e a gente tinha muita sorte, porque a gente tem uma equipe de faxineiras muito boa, né, então, assim, deixar aqui até ressaltado isso lá no IF, pelo menos, né, mas tem certas coisas que às vezes até eu fico meio assim, né, já conversei com diretoria, com outras coisas, que me incomoda, porque é o seu cartão de visita, e às vezes um aluno chega ali, ou um pai de um aluno chega ali e fala, meu Deus, meu filho não estuda aqui. Eu acho que essa é uma outra problemática, que no caso da nossa universidade, que a gente tinha que olhar com mais carinho, porque eu já escutei isso, e já fui conversar com o pai de aluno, e falar, não é assim, né, a gente tem esse zelo, né, aqui a gente não fica até de noite, então eu já fui intermediar, sabe, um pouco dessa questão, inclusive junto a pessoas de fora. Mas eu acho que banheiro é uma coisa que é muito negligenciada de forma geral, assim, de forma geral. É um ponto super importante mesmo de ser levantado. E você, Natália? Você vê alguma coisa além de banheiro? Olha, eu juro que a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi o banheiro, porque no meu departamento não tem banheiro feminino. Então, quando você falou o que falta, é o banheiro. Eu falei, gente, então, assim, é algo que a questão mais estrutural mesmo, né? A questão da segurança. Eu confesso a você que para ficar trabalhando depois das 5, eu não me sinto à vontade. Então, todas as vezes que eu tenho que ficar mais tarde, eu vou na secretaria, eu vou lá fora, eu pergunto se alguém está no outro departamento, eu fico trocando. Então, eu tenho medo, se alguém falar para mim assim, Natália, fica aí até a noite. Então, acho que a questão da segurança, da infraestrutura, são essas questões. Mas, como eu sou da casa, eu já tenho outra percepção da professora Vanessa. Porque eu entrei aqui e era muito pior. Então, hoje em dia, quando eu entro no banheiro do P1, nossa, tem porta, entendeu? Tem água. Então, assim, para mim, é uma conquista. Então, eu fui, né, outro dia eu cheguei lá, falei, tem espelho. Gente, isso tem espelho. Então, assim, para quem vem de fora, realmente deve um choque, mas quem é da casa, nossa, que melhoria. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente melhorar, precisa, porque é claro que tem que ter água, tem que ter sabão, tem que ter o mínimo. Mas, assim, eu vejo que eu tenho sempre esse olhar de mudança. Então, o que eu sinto falta realmente principalmente também infraestrutura e segurança. Eu não me sinto segura no local que eu trabalho, porque eu tenho medo. Todos nós, viu, professora Natália? As alunas também têm medo. Natane, você? O que você acha? Eu concordo aí com a fala da Natália, principalmente, né? A questão da segurança, para mim, é um ponto bem importante, né? Eu muitas vezes preciso de ir ao laboratório, né? Ver algum experimento aos finais de semana, ou às vezes sair um pouco mais tarde,
e ir sozinha é aquela insegurança mesmo ali, né, no IF, de saber se tem alguém em algum lugar escondido. Então, é um ponto que me deixa bem insegura para realizar algumas atividades de trabalho, né. E, assim, um outro ponto também que eu acho que poderia melhorar, seria muito bom, seria mais mulheres ali no Instituto, né? A gente está vendo, né, que crescendo o número de estudantes de graduação, mulheres, né, na engenharia florestal, mas a gente quer ver esses números se convertendo em cargos, né, também, né, então a grande maioria aí do corpo docente ainda é masculino, né, então seria algo bem bom de ser observado também, essa crescente do número de profissionais mulheres. Muito bom, Natane, ótima colocação. A gente teve, né, agora recentemente, nas duas chapas, nenhuma representação feminina, né? Não cobrando, não é cobrando os colegas, mas é só constatando que às vezes realmente pode ser aquilo que eu falei, né, no começo, não se vê no momento de assumir, mas precisaria ter pelo menos uma motivação, um incentivo, alguma coisa, né? Talvez não seja a minha fase, mas pode ser fase de uma outra pessoa. Professora Rafaela, e você? Acho que vou concordar aí com a fala das demais. Eu cheguei, né, sou caloura, então quando eu cheguei começou a pandemia. É mais uma percepção do que as pessoas falam, né, e não de ter sentido isso. Então, acho que pelo fato de ser mulher, talvez a questão que possa estar interferindo em relação a modificar algo no ambiente de trabalho seria essa questão da segurança, porque realmente eu percebo que dependendo do horário ali, a gente já está sozinha ali naquela região. E as questões estruturais mesmo, né, que isso aí mesmo que eu tenha chegado recente, a gente consegue perceber, mas acho que aí não está relacionado tanto a essa questão do gênero, né. Uma vez eu fiquei bem feliz com uma iniciativa na veterinária que tinha uma caixinha com absorvente e o recadinho, né? Se estiver sobrando, deixe, se precisar, leve. E isso me tocou, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar dessa necessidade, que às vezes eu já passei por situação assim, mas eu estava em um lugar que estava com uma farmácia por perto, então eu podia dar uma corridinha na farmácia e voltar. Agora, ali na rural, né, onde vai? Vai lá no alojamento, naquele comércio que tem dentro do alojamento, acho que é lá que vai ter. E a gente realmente fica com as nossas alunas bem desprotegidas nesse sentido. Então, achei bem legal essa iniciativa, até tinha falado para começar a fazer isso lá no DCA, porque, enfim, pode ser algo que ajude as meninas. Mas também veio a pandemia. Aí não fizeram mais nada, né? Todas as nossas ideias ficaram guardadas em caixinhas. Então, agora a gente está recebendo uma nova leva de jovenzinhos. E houve uma notícia da USP, que a maior parte das representações estudantis são mulheres esse ano. Esse ano nós temos o CAEF só de meninas, só de mulheres, representando os alunos. Temos um menino, só para não escolher. Agora temos um menino. Agora temos um menino. E, enfim, é o natural, né, da situação. Somos mais mulheres na população mundial, estamos atingindo o nível superior, então é natural que a gente comece a ser maioria em algumas situações. E então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esses alunos que estão começando agora, né, que ainda não tiveram oportunidade de estar presencialmente no campus, mas que do mesmo jeito eles são recebidos com muito carinho. Então, professora Vanessa, quer dar um recadinho para eles? Bom, eu sou suspeita também, no PET são, acho que de 16, somos 12, né, mulheres, acho que
né, sempre foi a maioria, já cheguei a ter mais, né, agora tem alguns meninos, igual a Beatriz falou, temos alguns mais, mas o KF também, entre as alunas, e eu sempre quis deixar o recado de que a gente pode, tá, eu acho que independente de gênero, eu acho que sim, teremos dificuldades, né, a gente sabe que o mundo empresarial ainda está mudando, né, então, existem empresas, assim, que ainda há essa diferenciação, a diferenciação de cargos, né, de salários ou de atuações, ela é real, existe, né, a gente tem um trabalho muito bonito do pessoal da Rede Mulher, né, na área florestal, e se eu não me engano, no último relatório, eu acho que somente 13%, né, dos cargos de engenharia das empresas eram de mulheres. Então, assim, a gente tem aí dentro, né, do mercado isso, a gente vê, a professora Cláudia trouxe os dados de docente, né, a gente ainda tem uma disparidade, então a gente está alcançando. Então, eu acho que o primeiro recado que eu deixo é para não desistir, é para continuar estudando, é para abraçar a profissão. Assim, eu me identifiquei muito na engenharia florestal, eu fui trabalhar numa área, né, de certificação que eu tinha que entender todas as áreas, né, porque de uma forma bem sistêmica, e dessa forma, assim, eu acho que todas as áreas são importantes, e eu tenho certeza que qualquer, né, mulher, né, engenheira florestal, ela pode atuar em qualquer uma das nossas áreas, entendeu? Não há diferenciação, eu acho que o importante é que você tenha conhecimento técnico, que você tenha força de vontade e que você tenha o seu senso de pertencimento e de perseverança. Não vou dizer que tudo vai ser fácil, e muitas das vezes você vai precisar se impor, vai precisar correr atrás, né, nesse sentido, e vai enfrentar outras dificuldades além do gênero, né, então eu enfrentei dificuldades de idade, né, então às vezes também somos desvalorizados por falta de experiência, né, por falta de estar ali, mas eu acho que a gente tem que ter iniciativa, tem que ter proatividade, e é isso que eu deixo, né, não se deixe desmotivar pelos números, né, a academia ela vem se modificando, a gente tem muito mais mulheres hoje em dia, o que é importantíssimo e o que eu fico muito feliz, mas ainda temos que conquistar o mercado de trabalho, da qual os números ainda são muito diferentes, e isso não é só na nossa profissão, né, isso é em outras profissões também. Então, por fim, deixo isso, né, continuem e não se deixem desmotivar só por essa questão, né, do gênero. A gente tem que conversar, a gente tem que se discutir e a gente tem que se colocar cada vez mais. Então, parabéns às meninas do KF, parabéns às meninas, né, da iniciação, do Pé de Floresta, da empresa Júnior, né, e a todos nós, né, a todas vocês que estão aqui presentes, que estudaram, fizeram mestrado, doutorado, e estamos aqui, tenho certeza que todos vocês nos seus concursos de docentes estavam lá concorrendo com homens, né, então assim, uma outra coisa que eu deixo é que pelo menos, né, no concurso de docente, o gênero não faz diferença, né, o que vai fazer diferença é o seu currículo ao longo do tempo, né, tudo é pontuado de forma igualitária, tá? Então, assim, eu deixo aqui o meu parabéns para todas nós, porque acho que todos vocês concorreram, né? Eu, pelo menos, concorri com homens em todos os concursos e nós estamos aqui por mérito. Então, eu acho que é isso que a gente precisa deixar o recado, né? Para que as meninas continuem sempre, e eu acho que nós, né, mais importante que isso, nós hoje somos referências, né, dentro aqui do Instituto de Floresta. Então, faz parte de nós, como educadoras, também, deixar isso, né, deixar essa motivação e não deixar que elas desistam aí por algum motivo. Tá joia? Obrigada, professora Vanessa, que belas palavras, com certeza motivadoras para todos nós, né? E, professora Rafaela, gostaria, então, de deixar seu recadinho? Depois das palavras da professora Vanessa, né, fica até difícil falar alguma coisa, deixar alguma mensagem aí, né, faço das palavras dela as minhas, mas para dizer que realmente perseverem, né, não deixem que situações como a questão do gênero ou qualquer outro problema que vier a ocorrer, né, questões estruturais, a gente sabe que tem, a questão de segurança, né, que isso não impeça
que continuem o curso, continuem se dedicando, estudando, né? E que cheguem e alcancem seus objetivos profissionais aí, que consigam estar na posição que almejam aí no futuro. Obrigada, professora Rafaela. Também, a professora Rafaela é um exemplo também aí para as meninas. Foi sempre atrás, né, das oportunidades, enfrentou, assim, os seus desafios. Hoje ela está tranquila na rural, né, mas também já teve um momento de ficar lutando pelo seu espaço. Um outro dia ela vai contar a história dela mais detalhada para a gente. Andei por muitos cantos, né? Mas, finalmente cheguei. Professora Natália. Eu vou deixar um recadinho. Tantas palavras bonitas que a gente, né, escutou por aqui. O meu recadinho, eu acho que a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar na gente. A gente tem que ser assim, tem que ser feliz. Eu acho que o que a gente precisa hoje em dia é ter empatia. Eu acho que empatia vai ser a palavra do futuro. Sempre se colocar no lugar do próximo. Então, eu penso assim, né? Eu me coloco no lugar de qualquer outra pessoa. Então, se não vai ser bom para aquela pessoa, eu não vou falar, a gente não vai ofender. Então, eu acho que o que eu deixo aqui é para que todo mundo tenha um cuidado com o próximo. E tendo cuidado um com o outro, eu acho que a gente vai ter um futuro melhor. Então, em relação a gênero, a cor, a religião, seja o que for, se a gente respeitar, então a gente vai ter uma sociedade bem melhor. Então, a questão da empatia, do respeito, eu acho que a gente vai longe, tá bom? Então, eu deixo aqui, eu quero um futuro melhor, a gente fica assim, né? Como a gente deixa um futuro melhor, o que a gente faz para o futuro ser melhor? Eu acho que é sendo exemplo. Então, aqui em casa, por exemplo, é muito difícil educar, eu acho que agora que nós, como mães, né, a gente fica, como eu educo? Então, eu vejo que eu tenho que ser o exemplo com meus filhos. Então, às vezes, meu Deus, como que eu faço? Eu não posso agir dessa maneira. Então, porque eu vou ser o exemplo. Então, eu tento ser sempre melhor, sempre dar aquela vontade para que o próximo possa seguir também um caminho melhor. Então, aqui no curso de Engenharia Florestal, a gente como docente, a gente está ali também para conduzir os nossos alunos. Então, eu tenho muito carinho pelos meus alunos, eu tenho apego mesmo, quando eles vão embora eu sofro, eu sinto saudade, então, e eu tento, assim, conduzir também, passar para eles essa questão de fazer o bem, estar sempre ali do ladinho, ajudando e transformando. Então, sucesso para todos nós, independente, né, se é homem ou mulher, mas que a gente possa ter um mundo melhor, só isso, tá bom? Obrigada aí pelo convite. Obrigada, Natália. Eu queria ser sua aluna, sabe? Para aqueles momentos difíceis, eu poder bater lá na sua sala, você com esse jeitinho tão amável, conversar comigo. Eu adoro a conversa, esse que é o meu problema. Minhas irmãs falam, Natália, você não pode ser assim. Eu falei, gente, como eu não consigo? E eu gravo tudo, pego os mínimos detalhes, eu amo. Gostoso. Natane, quer deixar um recadinho para o pessoal? A Natane que convive com o pessoal que está se formando, né, Natane? Está sempre com o pessoal da monografia, desesperados. Vendo as inseguranças deles, né? Mas, assim, eu complementar um pouco dessa mensagem já passada muito bem pelas minhas colegas aí, né? Para que os alunos aproveitem mesmo esse espaço da graduação, as oportunidades que a universidade traz, né? Aproveitar para conhecer pessoas novas que têm visões diferentes, né? Experiências diferentes, e aproveitar isso, né? Para se livrar um pouco dos preconceitos que todos nós já carregamos, né? Não tem como a gente não ter preconceitos para certas coisas, né? Eu sei que para mim a universidade foi uma experiência muito grande, eu cresci muito e eu espero que todos os alunos tenham esse crescimento pessoal também na universidade, se encontrem na profissão, né? Dentro da engenharia florestal a gente pode desempenhar diferentes tarefas, né? Em diferentes áreas, então busquem aí
dentro desse universo, o que motiva vocês, né, aquilo que te dá satisfação, que eu sei que buscando com essa vontade, vocês vão conseguir chegar em qualquer lugar que vocês quiserem. Obrigada pela participação. É claro que se a gente deixa, a gente vai se estendendo no horário, né, e outras perguntas vêm, e a conversa realmente é gostosa, é prazerosa. Então, eu vou dar um spoiler, né, o projeto ele vai começar a ter algumas ações diferentes do que a gente já vinha fazendo. Esse é um modelo também que a gente está propondo para que em algumas situações a gente tenha um conjunto de pessoas conversando, ao invés de ter só uma pessoa entrevistada, até porque a troca também é muito gostosa. E então, parabenizo vocês, né, por tudo que vocês fazem aí, né, nessa vida profissional, nessa tripla jornada de casa, de trabalho, de família, com os alunos também. Quero falar assim que sempre a gente escuta a importância do apoio dos professores, né, o quanto que em algum momento uma palavra amiga, uma palavra de conforto foi importante para continuar tocando para frente. E então, assim, quero sim que vocês se sintam valorizadas enquanto profissionais, enquanto mulheres, e muito obrigada pela participação, esperando que em outros momentos a gente possa estar juntos de novo, tá bom?